A casa de leilões estimou o valor deste colar de pérolas falsas em 600 dólares, mas o preço passou muito disso. 10 mil, 50 mil, 100 mil dólares. Quem fazia os lances sabia que era falso. Então, o que elas perceberam que nós não percebemos? Quando o martelo bateu, o colar foi vendido por 211 mil dólares, 350 vezes mais do que o valor avaliado. Você deve estar pensando, ótimo, mais um rico idiota com mais dinheiro que neurônios. Como o sujeito que pagou 88 mil dólares por um Titus Zard, parecido com o Charizard, ou o excêntrico que gastou 6,2 milhões em uma banana colada com fita adesiva. Falaremos deles depois. Mas esse comprador era diferente. O nome dela era Linda Resnick e ela era uma empresária astuta com um plano. Ela pegou esse colar de plástico barato e o clonou. Cada pérola, cada fio, cada detalhe. Era uma réplica perfeita de uma réplica. Depois, ela vendeu mais de 130 mil dessas falsificações falsas. Linda transformou uma compra de 211 mil dólares em 26 milhões de dólares de lucro. O que ela percebeu que a maioria não viu? Como muitos produtos, isso não estava ligado ao objeto físico em si. O colar original pertencia a Jackie Kennedy, possivelmente a primeira-dama mais icônica da história americana. Jackie era elegantemente sofisticada sem esforço. Para as mulheres americanas, no final dos anos 1990, as pérolas falsas de Jackie eram um símbolo de graça e sofisticação sem excessos. Por 195 dólares, mais impostos, frete e manuseio, qualquer um podia comprar a sensação de ser um pouco como Jackie. Agora, veja bem, fora da maioria dos países ocidentais, esse colar não valeria muito. E para alguém que nunca ouviu falar de Jackie Kennedy, ele não valeria quase nada. Valor não é apenas sobre o que algo é sobre o contexto emocional e cultural que o cerca. E fica ainda mais louco. Linda Resnick não fez apenas réplicas das pérolas de Jackie. Ela criou uma réplica de uma réplica de uma réplica, um colarzinho de pérolas para uma boneca da Jackie Kennedy. Não dá para inventar isso. Sei que colares de pérolas falsos para senhoras boomers podem parecer irrelevantes para você, mas você faz o mesmo todos os dias. Você acha que um par de Jordans custa 200 dólares pelos materiais ou desempenho? O dinheiro funciona igual. Tente comprar algo com $1 americano se o país colapsar. Depois disso, é só papel. Até o ouro são só pedras brilhantes. Com a história certa, é possível fazer qualquer coisa valer mais do que seu peso em ouro sem precisar do material real. No século XIX, a família real da Prússia precisava financiar uma guerra contra a França. Então eles pediram à aristocracia que entregasse suas joias de ouro. Em troca, receberam réplicas de ferro, cada uma gravada com a frase "Dei ouro por ferro". Assim, na alta sociedade prussiana, joias de ferro passaram a ser mais valorizadas que as de ouro. Joias de ouro mostravam riqueza, mas joias de ferro indicavam riqueza, generosidade e patriotismo. Isso mostrava que você integrava um movimento cultural maior, sacrificando-se pela nação. Nessa cultura, o ferro era mais valioso que o ouro. Alquimistas antigos tentaram por séculos transformar chumbo em ouro, sem sucesso, mas não perceberam o principal. Não precisavam mudar o metal. Eles precisavam mudar a mentalidade das pessoas. Mesmo joias verdadeiras só têm valor por causa do contexto cultural. Isso se baseia em gerações de tradição, simbolismo e crença. Mas esse valor emocional e cultural ainda é um valor real de certa forma. Este morango japonês de 19 dólares é um ótimo exemplo. Ele está à venda em supermercados americanos e os clientes estão indignados com o preço absurdo. No contexto cultural americano, eu entendo totalmente, mas os japoneses têm um costume popular de presentear frutas de alta qualidade. Pode parecer loucura, mas os americanos não acham estranho gastar 20 dólares em chocolates premium no Dia dos Namorados. Isso é realmente tão diferente? Dizer que chocolate de luxo é mais difícil de fazer é discutível. Algumas frutas japonesas exigem décadas de seleção genética e técnicas agrícolas especializadas. Talvez ainda ache que o morango de 19 dólares é uma estupidez. Tudo bem, mas aqui vai outra perspectiva. Para o japonês médio, a obsessão dos americanos por caminhonetes enormes é igualmente absurda. Os americanos compram caminhonetes grandes e caras, mesmo sem transportar cargas pesadas ou sair do asfalto.
Ambos são compras totalmente desnecessárias e emocionais. Conceitualmente, isso é realmente muito diferente de um morango de 19 dólares. Para que funcione, o vendedor deve fornecer contexto cultural. Veja a placa de madeira mostrando a origem. Sem esse pano de fundo, é só um morango superfaturado. Até a embalagem lembra uma relíquia sagrada, como a rosa encantada, Diabela e a fera. Todos os objetos que discutimos até agora têm algo em comum, possuem um sinal de autenticidade. Seja uma placa, um certificado ou uma inscrição, é esse sinal de autenticidade que mostra que é um símbolo cultural genuíno. As coisas ficam estranhas ao passar de símbolos culturais amplos para subculturas menores. Esse único Cheeto foi vendido em leilão por quase 88 mil dólares. Este é o Cheetos Zard, a interseção perfeita de 3 subculturas de nicho. Pessoas que buscam salgadinhos parecidos com outras coisas, colecionadores de Pokémon e uma terceira subcultura ainda mais estranha que explicaremos a seguir. Primeiro, vamos apenas reconhecer a genialidade do nome Cheetos Zard. Esse trocadilho deve ter aumentado uns 10 mil no valor dele. Depois, eles foram além, embalando como card colecionável e aproveitando o revival dos cards de Pokémon iniciado nos anos 2020. O vendedor usou essa febre cultural para aumentar o valor percebido dos Cheetos. Além disso, Cheetos Flaming Hot e Charizard são do tipo fogo, o que os conecta. O que torna isso curioso é que alguém estava simplesmente comendo Cheetos quando pegou esse, parou e disse: "Ei, isso parece o Charizard." E então, a pessoa realmente guardou isso por 2 anos antes de leiloar. Imagina quantos outros tesouros de Cheetos já foram mastigados e esquecidos. Estatisticamente, pelo menos um de vocês já comeu um salgadinho que valia 5 dígitos, pois não passa o dia analisando Cheetos como um arqueólogo de junk food. Isso lembra moedas colecionáveis. Provavelmente, você já teve uma moeda rara, valendo milhares no seu bolso em algum momento, mas gastou ela numa máquina de vendas porque não fala a língua dos nerds, colecionadores de moedas. Talvez você até tenha comprado Cheetos com essa moeda. A questão é que o valor depende muito de conhecimento cultural especializado. Mas o Cheetos Zard nem é o Cheeto mais caro já vendido. Essa honra vai para o lendário Cheeto em forma de Harambe, que foi vendido por impressionantes 100 mil dólares em 2017. Você deve lembrar do Harambe, gorila do zoológico de Cincinnati, que virou um grande meme na internet. Os fãs até criaram uma saudação em homenagem a ele. Cheetos Zard destaca a subcultura de leiloar, alimentos em formatos estranhos e a subcultura dos Pokémon. Mas a terceira subcultura, e talvez a mais influente, é a própria cultura da internet. A internet funciona à base de absurdos, memes e uma loucura coletiva. Vender o Cheetos Zard por uma fortuna resume bem o momento cultural atual. Nós amamos Pokémon, amamos Cheetos, e mais do que qualquer outra coisa, adoramos gastar quantias obscenas de dinheiro em coisas objetivamente idiotas e depois criar conteúdo polêmico sobre isso na internet. Que meta! O leilão e o preço viraram meme e parte da subcultura. Existem vários outros exemplos disso. Tem o sachê de molho Sichuan do McDonald's, que foi vendido por uns 15 mil em 2022, porque apareceu em um episódio de Rick e Morty. E tem também o Chicken McNugget em formato de tripulante do Among Us, que foi vendido por quase 100 mil em 2023. Nada mais faz sentido. Isso nos leva ao exemplo extremo, uma banana de 6,2 milhões de dólares colada com fita na parede de uma galeria de arte. Originalmente intitulada Comedian, essa obra de arte de Maurizio Cattelan foi vendida por cerca de 150 mil há alguns anos, mas o valor subiu muito desde então. É quase como se o nível de absurdo tivesse aumentado proporcionalmente ao seu preço. É fácil se indignar ao ver algum idiota rico gastar milhões em uma banana. E acho que esse é justamente o ponto. Como as pérolas falsas de Jack Kennedy, você não compra o objeto em si. Sarah Urus Green, do Art Assignment, afirma que a obra não é realmente sobre a banana. Na verdade, o que você compra é um certificado para exibir a obra. Estou certo de que você percebe o padrão sobre certificados e autenticidade, mas é algo mais profundo.
a obra de arte somos nós. São memes, o público lotando a galeria, artigos caça-cliques e até este vídeo sobre isso. Nossa indignação a fortalece e torna famosa. Na minha opinião, isso é definitivamente um golpe, mas reflete perfeitamente a nossa realidade cultural atual. A vida agora é absurda, confusa e estranha. O comprador está adquirindo permissão para participar da própria performance do absurdo. Alguns suspeitam que a obra de arte seja um esquema de lavagem de dinheiro, e até isso faz parte da história da obra e do seu valor. A obra se chama Comedian por um motivo. O artista sabia o que fazia. Green diz que hoje vivemos de indignação, com novas polêmicas toda semana, mas raramente ela é voltada ao que realmente importa. Isso sim merece indignação. A desigualdade de riqueza absurda, mas o foco acaba em trivialidades como bananas na parede. A obra de arte representa uma ideia e uma história cultural maior. E talvez pareça ridículo gastar dinheiro em uma ideia, mas Green levanta outro ponto importante. Se você acha ridículo que apenas uma história ou ideia possa valer milhões, pense nisso. O que é propriedade intelectual? Muitas dessas são só histórias e ideias. O que são visualizações na internet, influência de criadores de conteúdo e curtidas nas redes sociais? Tudo isso é apenas capital cultural intangível. As artes de bananas e cheetos talvez não sejam a arte que queremos, mas são a arte que merecemos. Falando em influência na internet, inscreva-se no canal se gostou ou não do vídeo. Nada realmente importa no nosso mundo da banana de 6 milhões de dólares. Até agora, vimos subculturas mainstream, com centenas de milhões de pessoas. Mas tudo fica estranho ao entrar em subculturas hipernichadas. As pessoas ficam obcecadas por equipamentos e detalhes técnicos, às vezes perdendo completamente de vista o hobby original em si. Os sneakerheads são o exemplo perfeito. Passam horas buscando erros de fábrica, como costuras desalinhadas ou logos fora do lugar, inclusive de cabeça para baixo. Pequenos deslizes podem fazer os preços subir ou cair, dependendo do erro e da aceitação da subcultura. Um Air Jordan, chamado Reverse Shattered Backboard, foi vendido por quase 150 mil apenas porque o logo da Nike estava de cabeça para baixo. E aliás, também tem um Air Jordan Tito sendo leiloado agora. No momento em que escrevo, o maior lance já passa de 5 mil dólares. Tem gente que usa seus Titos, cara. Mas aqui está o estranho. Enquanto esses entusiastas analisam detalhes visíveis com lupa, às vezes literalmente, também são obcecados por buscar algo impossível de medir ou quantificar. Os audiófilos gastam milhares em válvulas antigas, analisando meticulosamente esquemas, correntes de filamento e impedâncias de placa. No entanto, o que eles realmente estão buscando é algo totalmente intangível e subjetivo. Eles querem um calor de válvula etéreo, algo mágico e vago que é impossível de medir. Pelo menos com imagens, você pode colocar duas coisas lado a lado e comparar instantaneamente, mas o áudio depende totalmente da memória. Você precisa ouvir dois sons diferentes, um depois do outro. Quando você está fazendo seu julgamento, sua mente subjetiva já começou a te pregar peças. Os audiófilos juram que conseguem perceber a diferença de sonoridade quente entre uma válvula e outra. E talvez consigam mesmo, mas ninguém mais percebe ou se importa. Os entusiastas de teclados mecânicos não são melhores. Eles analisam a força de atuação dos switches, lubrificam cuidadosamente cada mola individualmente e refinam detalhes técnicos até uma fração de milímetro. E ainda assim, o objetivo final deles não é a perfeição técnica, é encontrar o som de digitação perfeito, seja lá o que isso signifique. Talvez eles queiram algo com um clique audível, ou algo mais instalado. Ou, o meu favorito pessoal, algo com um som mais grave. Eles buscam uma sensação perfeita, totalmente subjetiva, e isso se aprofunda ainda mais com instrumentos musicais. Você provavelmente já ouviu falar dos violinos Stradivarius. Foram feitos há séculos por um mestre violinista. Músicos afirmam que esses instrumentos de valor inestimável têm qualidades tonais quase míticas.
Mas testes cegos mostram repetidamente que nem mesmo violinistas experientes conseguem perceber de forma confiável a diferença entre um Stradivarius de vários milhões de dólares e um violino moderno bem feito. Se nem os especialistas percebem a diferença, o público em um concerto não notará. Ainda assim, o mito persiste. Como baixista, faço parte de uma subcultura obcecada por baixos Fender Vintage. Os baixos e guitarras Fender dos anos 1960 eram muito bem feitos, mas hoje custam mais que um carro novo. Entusiastas ainda querem instrumentos vintage, levando colecionadores a se fixarem nos Fenders dos anos 1970. Na época, o controle de qualidade da Fender era ruim. Após serem adquiridos por uma empresa maior, a qualidade caiu muito. Esses baixos muitas vezes são mais pesados do que uma âncora de barco. Eles têm braços instáveis, que empenam como uma banana e simplesmente não são muito bem feitos. Não me entenda mal, há guitarras Fender excelentes dos anos 70, mas depende de sorte. E mesmo assim, as pessoas gastam milhares de dólares de bom grado correndo atrás daquela magia intangível que ninguém consegue definir, mas todo mundo jura que existe. Eles analisam os padrões da madeira, o raio da escala e os números de série. Eles gastam dinheiro em instrumentos frequentemente ruins por um sentimento difícil de explicar. Talvez essa seja a grande ironia dessas comunidades de nicho. Ao mergulhar nesses grupos obsessivos, o valor se afasta da cultura dominante e do significado comum, voltando-se para si mesmo. Ele se torna intensamente pessoal, egoísta e beira o neurótico. É uma contradição absurda, gastar milhares de horas e dólares dissecando cuidadosamente detalhes concretos e mensuráveis, mas, ao mesmo tempo, perseguir algo completamente invisível e impossível de quantificar. Essas comunidades não buscam reconhecimento amplo ou apelo de massa. Na verdade, sua natureza neurótica e obsessiva prospera justamente porque ninguém mais entende ou se importa. Essas comunidades buscam um valor pessoal ligado à própria busca. Você reza para que a próxima compra vintage, superfaturada, finalmente preencha esse buraco enorme de angústia existencial. Você pode seguir comprando instrumentos mais velhos que o seu pai e tênis que não passaram no controle de qualidade, mas tente não surtar ao perceber que tudo isso é mentira. Brincadeiras à parte, se você pode gastar dinheiro com essas coisas, tudo bem, eu acho. Também compro itens colecionáveis bobos. Se gosta, aproveite, mas não deixe isso te controlar. Você é mais do que apenas uma coleção de coisas que possui. O que todas essas pessoas estão procurando é uma conexão humana genuína. No fim, os objetos que temos nos conectam a algo maior, seja uma comunidade, subcultura ou até uma civilização. É isso que 19 morangos de 19 dólares, colares de pérolas falsas e guitarras caras realmente representam. Pequenas fatias de conexão. Muitos estão tão desconectados e carentes de sentido que pagariam quase qualquer valor por isso. Às vezes, essa busca nos preenche, em outras, só aumenta nosso vazio. Artefatos culturais às vezes são esquecidos. Meu amigo Raf contou que, há 20 anos, um rádio antigo de madeira restaurado podia valer $1.000. Atualmente, seria difícil conseguir R$300 por ele. Não importa o quão raro ou legal seja, se ninguém lembra por que se importar. Ao perder o contexto cultural, o valor também se vai. A relevância cultural some com o tempo, mas a pessoal pode durar a vida toda. As conexões com objetos são muito pessoais. Imagine sua casa pegando fogo e você só pode salvar um objeto. Você pode escolher entre um MacBook Pro novo de $4.000 ou algo sem valor para outros, mas muito significativo para você. Pode ser um relógio de pulso antigo de um dos pais falecidos, uma aliança arranhada ou um bichinho de pelúcia do primeiro encontro com o parceiro. A maioria escolheria instintivamente o objeto sentimental. Talvez você não tenha certeza, mas o fato de não ser uma escolha fácil revela o que realmente valorizamos. Isso me lembra a cena de Pulp Fiction em que Butch, vivido por Bruce Willis, arrisca a vida por um velho relógio de pulso. Para outros não vale nada, nem daria para penhorar por $20. Para Butch, porém, significa tudo. Seu pai carregou esse relógio consigo em meio a dificuldades inimagináveis na guerra e morreu antes que Butch o conhecesse. O relógio é o objeto mais próximo que Butch tem do pai.
Dentro desse contexto pessoal, um velho relógio sem valor se torna algo de valor inestimável. É por isso que o valor pessoal é tão poderoso. Ele transforma objetos comuns em repositórios insubstituíveis de significado. Os objetos mais valiosos não são aqueles reconhecidos por culturas amplas ou comunidades de nicho. São aqueles ligados diretamente às nossas histórias pessoais. Os objetos que valem a pena serem valorizados são aqueles que nos lembram de quem e do que realmente nos importamos. Considere me apoiar no Patreon. Quero gradualmente tornar este canal mais financiado pelo público. Podemos falar sobre os vídeos que você gosta, sem se preocupar com algoritmos, patrocínios ou visualizações. Espero que tenha aprendido algo hoje e desejo um ótimo dia.